Olá, meus queridos, Padre Fábio Marinho passando aqui. E essa semana o meu direct choveu com um vídeo onde um senhor, não sei de quem se trata, falava que no início da era cristã, os primeiros séculos do cristianismo, a religião cristã era reencarnacionista, acreditava na reencarnação. E me perguntavam, muitas pessoas, amigos queridos, pessoas que eu não conheço, mas mandaram: Padre, isso é verdade? De fato existiu esse contexto, essa fala? A primeira resposta é sim. Existiu de fato uma corrente filosófica primitiva que defendia pré-existência da alma. Porém, nunca houve na idade primitiva a ideia de que a alma, depois de encarnada uma vez, deveria voltar outras vezes em outros corpos materiais. E eu explico isso, porque essa é uma das polêmicas históricas e teológicas mais recorrentes entre os estudiosos que trabalham na linha esotérica, gnóstica e até mesmo em grupos chamados de cristãos alternativos. De onde vem essa ideia da reencarnação no cristianismo? Primeiramente, a crença na reencarnação, chamada também no grego de metempsicose, é muito mais antiga do que o próprio cristianismo. A ideia da reencarnação aparece já no hinduísmo, no budismo, que são religiões muito anteriores ao cristianismo. Também entre filósofos gregos como Pitágoras, o próprio Platão e os seus discípulos neoplatônicos. No gnosticismo, que é uma seita filosófica contemporânea dos primeiros séculos do cristianismo. Os gnósticos, sobretudo os da linha platônica, acreditavam que a alma era aprisionada no corpo e precisava passar por múltiplas existências até se purificar e voltar ao pleroma. Pleroma é, no grego, o mundo divino, o paraíso. Alguns desses grupos se diziam cristãos, mas foram condenados já na igreja primitiva como heréticos, porque eles estavam separados do corpo magisterial da igreja. E nas escrituras, existe alguma menção à reencarnação? A resposta é muito objetiva: não. A Bíblia não ensina a reencarnação. Mas existem interpretações forçadas de certos textos que, fora do contexto, podem parecer sugerir que exista a reencarnação. Quando os judeus falam do messianismo, eles ligam a chegada do Messias à volta dos ideais de Elias. Jesus associa João Batista a essa missão profética. E já no livro de João, no Evangelho de João, próprio capítulo 1, quando o evangelista João vai falar de quem é João Batista, o próprio João Batista vai dizer, da boca dele: eu não sou Elias. Quando perguntam para Jesus, olhando para o cego, e falam: Senhor, quem pecou, ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? Ora, os discípulos pensavam como muitos judeus da época, mesma história de João Batista. Eles eram influenciados por correntes esotéricas e fatalistas vindas da influência greco-romana, sobretudo da filosofia grega, que é o que governava o período na época de Jesus. E Jesus vai rejeitar essa lógica causal e vai dizer: nem o cego, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que nele se manifeste a obra de Deus. Jesus corrige a ideia de punição pré-natal, mostrando que não se trata de um karma ou uma reencarnação, mas de um propósito salvífico. Em terceiro lugar, o período patrístico dos padres da igreja, eles já vão dizer a respeito disso justamente para mostrar que essas teses gnósticas estavam erradas. Orígenes, que era de Alexandria, no Egito, no século III, foi quem mais flertou com a ideia da pré-existência da alma. Só que ele não ensinava a reencarnação no sentido espírita, no sentido hinduísta, budista. Orígenes, ele foi mais alegórico. E o Concílio de Constantinopla, o segundo Concílio de Constantinopla, que aconteceu no ano de 553, condenou a doutrina da pré-existência da alma. Que é o que eu disse para vocês no começo, a ideia de que a alma existia antes do corpo. E tudo que pudesse dar margem a essa ideia de reencarnação. Santo Agostinho no período patrístico, Santo Tomás no período escolástico, foram absolutamente contrários à ideia de muitas vidas.
Para eles, cada alma é criada por Deus no momento da concepção e caminha para o seu destino eterno após a morte da matéria, que é o céu, ou o inferno, ou o purgatório. E, em quarto lugar, de onde vem a lenda de que a reencarnação existia, mas foi proibida pela igreja? Prestem atenção. Alguns esotéricos modernos, sobretudo na linha teosófica, da teosofia, e até mesmo alguns espíritas, que fogem inclusive da doutrina, e aqui eu abro um parênteses para dizer por que alguns espíritas fogem da doutrina quando querem misturar com o cristianismo. Porque você nunca vai ver um espírita com o livro do Evangelho segundo o Espiritismo debaixo do braço, passando de casa em casa querendo convencer ninguém. Então, o espírita que fica querendo demais ser cristão, se colocar como cristão, não entendeu nem a própria doutrina que eles professam. Então, a teosofia e alguns grupos espíritas afirmam que a reencarnação foi banida do cristianismo no Segundo Concílio de Constantinopla. E essa tese foi popularizada por autores como a grande Helena Blavatsky. Ela é fundadora da teosofia. E também por círculos ligados àquilo que na década de 90 nós chamávamos de movimento da nova era. Porém, isso é historicamente incorreto. O que o Segundo Concílio de Constantinopla condenou? O erro da pré-existência das almas. Não uma doutrina de reencarnação cristã que nunca existiu na igreja. Nunca. Então, para ficar claro, o que existia na mentalidade cristã primitiva? A ideia de que antes da concepção do corpo material, do feto na barriga da mãe, a alma já estava pronta diante de Deus e só encarnava naquele feto no ato da concepção. Isso é o que é condenado. Essa pré-existência da alma que vai depois só ocupar a matéria no ato da concepção. O concílio vai dizer que não, que tanto o corpo quanto a alma nascem imediatamente no ato da concepção. Quinto lugar, por que algumas pessoas querem que a reencarnação esteja ligada ao cristianismo? Aqui entra a leitura psicológica e espiritual e eu posso arriscar dizer moral. O desejo de crer na reencarnação pode vir primeiro da ideia da culpa. Uma culpa mal resolvida, a ideia de que tendo a oportunidade de viver outras vidas, eu vou ter mais chances para compensar os erros que eu cometi nessa vida. Para o cristianismo isso não existe não, tá? O nome disso no cristianismo é purgatório. Depois, o medo da condenação eterna. A reencarnação parece mais suave, mais justa do que o juízo definitivo que Jesus fala que vai ter, onde haverá choro e ranger de dentes. Depois, a vontade de controle. A ideia de evoluir com esforço próprio parece muito mais palatável do que a lógica da graça e da salvação que nos é dada por Jesus Cristo e que é tão bem ensinada por São Paulo. Depois, a influência cultural. Em tempos de nova era, é comum sincretizar doutrinas para que tudo dê certo lá no final. Mas o cristianismo não ensina que a vida é uma série de tentativas e erros até que você consiga acertar. O cristianismo ensina que a graça é suficiente e que Cristo morreu uma vez por todas. Confira na carta que Paulo escreve para os judeus, a carta aos Hebreus, no capítulo 9. E ele vai deixar claro que a ressurreição é o horizonte do cristão, não o renascimento ou a reencarnação. Desculpem. E o que o cristianismo ensina, então, a respeito disso? O cristianismo é muito claro no catecismo, no magistério, na tradição da igreja. Cada pessoa tem uma única vida. E essa vida deve ser vivida em liberdade e responsabilidade na presença de Deus, que nos deu a graça de termos corpo e alma no ato da concepção. A alma não reencarna, ela ressuscitará no último dia. O Evangelho de João, no capítulo 6, afirma isso. E a salvação da alma é um dom gratuito. A salvação não é acúmulo de méritos por suas múltiplas existências em corpos diferentes. O sentido está em viver bem o agora, porém, em Cristo, por Cristo e com Cristo. E não tentar resolver pendências de hoje em outras vidas. Concluindo, meus queridos, a carta aos Hebreus, no capítulo 9, deixa claro: está determinado que o ser humano morra uma só vez, vindo depois o julgamento. A doutrina cristã não crê na reencarnação. E a doutrina cristã
jamais será conivente com a ideia da reencarnação. Com todo respeito aos irmãos espíritas, até porque eles não estão preocupados com isso, porque a doutrina deles, para eles, é muito sólida. Os católicos e os cristãos estão muito mais preocupados em reencarnação do que os espíritas preocupados em serem chamados de cristãos. Crê na ressurreição da carne, na vida eterna e na misericórdia que nos é dada hoje, e não parcelada em múltiplas vidas. A fé cristã aposta tudo num único amor encarnado, chamado Jesus Cristo. E é isso que nos basta, ok? Espero que todos tenham entendido. Se não entenderam, busque as referências que eu citei aqui, tanto na Bíblia quanto no Catecismo da Igreja Católica. Um beijo!